Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao teu, ao nosso Lente Espírita. Com esse jargão bonito, começamos mais um episódio. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, em receber-nos nesse momento de compartilhar a louça que você está lavando nesse momento, em compartilhar com a gente esse momento da sua corrida matinal, da sua corrida com o cachorro à noite. Em qualquer momento que você escute esse podcast, o nosso muito obrigado. A gente fica muito feliz com esse carinho, com essa troca de sempre. A gente sempre fala isso porque realmente, galera, esse trabalho aqui simples, amador, de leve, assim, meu, Rosália e Pablo aqui, é um trabalho assim que, apesar de ser simples, a gente fica muito feliz com o resultado que a gente vai tendo, né? E especialmente nesse dia de hoje, porque iremos entrar no momento para estudar as emoções, seguindo a nossa série O Fluxo das Emoções, para falar sobre um tema que tem tudo a ver no dia em que o Lente Espírita completa 3.000 audições. Na verdade, a gente está completando 3.000 audições daqui a 2 dias, talvez, porque a gente está com 2.997. Faltam 3, mas a gente comemora agora. Tá valendo comemorar, é ou não é, Rosália? É isso, Gabriel. Uma alegria muito grande, olha só, né? Uma alegria muito grande da gente estar aqui hoje com umas pessoas especialíssimas, pensando nesse fluxo de emoções, né? E que nesse fluxo das emoções nós temos percebido o quanto ressignificar cada uma delas tem trazido um significado novo para as nossas vidas e comunicação conosco e com as pessoas à nossa volta. Nós costumávamos até aqui classificar as emoções como boas e ruins, heroínas e vilãs, comandando absolutamente a nossa vida. E como é bom entender, né, que nós estamos as emoções, nós não somos as emoções, mas que precisamos respeitá-las cada vez mais. E esse respeito, ele só vem com conhecimento. Certo, Gabriel? Com toda certeza. E nesse fluxo inesgotável, hoje conversaremos sobre alegria. Essa satisfação plena em conviver melhor conosco e com os outros. Fortalecimento de laços sociais, aceitação, contemplação, diversão. A alegria é aquele quentinho gostoso que dá no corpo inteiro, que faz os nossos olhos apertarem, né? Deixando o cantinho dos olhos com um pezinho de galinha charmoso. As maçãs do nosso rosto, elas ficam rosadinhas. E a alegria tem um som muito gostoso. Ela começa na utilização dos nossos 5 sentidos. Nos dá prazer e deleite, nos eleva, nos alivia. Mas também é caracterizada por debochar das situações alheias, por se divertir com as desgraças, por se comprazer com o êxito do mal. Afinal, o que é alegria? Como administrar essa potência? Como sair da alegria egoísta para a alegria genuína? Como Kardec e Jesus nos auxiliam a repensar a alegria nesses tempos? Muitas questões, não é mesmo? E para nos auxiliar a responder essas perguntas, quem vem aí, Gabriel? Chegando no Lente Espírita, voando baixo, chega ela, Carol Oliveira, publicitária, co-criadora do canal Meninas Espíritas e Espiritismo da Depressão, evangelizadora da juventude há 10 anos, comunicadora e palestrante espírita. Carolzinha, seja muito bem-vinda ao Lente. Oi, boys and girls do Lente Espírita! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast que já considero pacas, né, gente? Esse podcast aqui tá bombando, entendeu? Só os convidados maravilhosos, então uma honra estar aqui. Vocês mandaram esse convite pra mim aqui também de estar aqui. Tô muito feliz. E já que a gente tá falando de alegria, a alegria aqui tá assim, ó, no topo do topo. Então, tamo junto. Valeu pelo convite, Gabriel. Valeu pelo convite, Rosália. Vocês estão mandando muito bem aqui nesse podcast aqui. E, enfim, isso aí. Espero que a galera goste.
Show de bola, Ah, show com de certeza. bola. E quem vem daí, Rosa? Oi, cara, desse lado aqui vem a Gabriela Zola. Uma adolescente, 17 anos, mentira, 27 anos, mas ainda, né, jovem pra sempre, né, Gabi? A Gabi é terapeuta ocupacional com especialização em neurologia, espírita, musicista, trabalhadora no movimento de jovens espíritas, está como secretária de integração do Departamento de Mocidade Regional de Taubaté, São Paulo. É vocalista e instrumentista do Grupo Íris, adepta à liberdade de ser. Gabi, suas palavras iniciais. E aí, pessoal, tudo bem? Que time, meus amigos. Estou aqui tentando controlar a minha ansiedade. Agradecer demais a oportunidade, o convite. E quando soube, né, do tema, falei, meu Deus, que responsabilidade, né, a gente falar sobre isso, assim, algo que a gente busca no nosso dia a dia, né, a humanidade inteira busca a alegria. Então, espero que esse programa possa contribuir e realmente trazer uma reflexão muito, muito boa para todo mundo que está ouvindo. E obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Gabriel, o que te deixa alegre? Fala aí, sem pensar. Vamos lá. O que te deixa alegre? Gente, é a risada frouxa, a gargalhada da minha filha Banguela, gente. Aquele negócio assim, ó, e vai rindo. Aí você chega, hoje, por exemplo, eu tava cantando com ela, né? A gente montou árvore de Natal e fica brincando. Aí ela agora tá na base do Jingle Bell, né? Aí eu comecei a fazer aquele barulho com a língua que a gente fazia. Cara, cada vez que eu fazia ela gargalhava. Agora você imagina a criança de 1 ano e pouquinho dando aquela gargalhada gostosa depois de um dia de trabalho, cansado. É isso que me deixa alegre, né? Tá sendo a fase. Ah, cara, muita coisa me deixa alegre, sabia? Sei lá, um cheirinho de café quentinho, uma música maravilhosa, ficar na beira da praia, entrar no encontro espírita, cara, encontrar a galera que você não vê há um tempo, né? Falando mensagens assim, elevadas, você se sentindo bem. Muitos momentos muito felizes. E vocês, Carol e Gabi, o que faz vocês felizes? Ah, olha, muitas coisas agora, mas uma das coisas que me faz muito feliz são momentos como esse aqui, em que a gente tá aqui com amigos, né, de caminhada, de ideal, né, que também tem esse objetivo de levar essa mensagem espírita a mais lugares, a mais corações, em suas diversas formas, levantar esses debates. Então isso para mim é um momento, assim, de muita alegria, assim, né, sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui. E, gente, eu concordo aí com a Rosália, aquele cheirinho de café de manhã, assim, né? Aquele quentinho, sabe? Minha gatinha Melânia, né? A Mel aqui, quando ela vai dormir embaixo da cobertinha ali comigo também, dá uma alegria, um quentinho no coração. Muita coisa, gente, muita coisa, assim. Mas eu gosto sempre de estar observando e prestando atenção na beleza desses pequenos detalhes, sabe? E encontrar alegria nesses pequenos detalhes, principalmente, né? Que eu acho que a vida fica muito melhor, assim. Sensacional. E aí, Gabi? Eu acho que a Ká falou tudo, assim, né? Os detalhes, as pequenas coisas, né? Às vezes pode até parecer um pouco clichê, né? Falar sobre isso, né, de as coisas simples que traz a felicidade, a alegria, mas acho que cada vez mais é exatamente isso, né, sentar no sofá, pegar um violão e fazer uma música, né, tocar ali as notas, prestar atenção no cheiro do café também, gente, cheiro do café unânime aqui. A alegria da vida adulta, né, gente? Ter a casa limpa, organizada, que é coisa mais alegre que isso, né? Você não ter o lixo ali na lixeira, sensacional, né? As alegrias da vida adulta. Então, e acho que
de uma maneira geral, assim, né? O Gabriel comentou sobre o sorriso. Acho que o sorriso também é algo que me traz muita alegria. Geralmente, quando eu vejo alguém sorrindo, eu não consigo responder de outra forma, senão também com um sorriso e com alegria. Então, com certeza, os pequenos detalhes. E sublimir. Eita, vai, Gabriel. E sublimir. Vai. E de maneira subliminar. A Gabi já trouxe a nossa primeira dica: pequenas alegrias da vida adulta do Emicida CD Amarelo. Escute, galera. Sensacional, escute. Arrasou. E falando nisso, Carol, uma das maiores manifestações corporais da alegria é o riso, né? Aquela gargalhada gostosa, como eu tinha acabado de falar, que as pessoas de bem com a vida, como você, sempre dão e sempre arrancam de nós, né? Você lá sempre com seu boys and girls, sempre trazendo esse sorriso estampado aí nas redes, que a galera sempre curte muito, traz e arranca de nós, né? E aí, mas vem a questão, né, Carol? E a gente queria saber de você, o que tu acha? Qual seria o limite da alegria? Quando uma piada é boa, e nessa linha, qual a sua opinião sobre um stand-up espírita, por exemplo? Sobre a utilização do riso para transmitir a mensagem do espiritismo? Uau, boa pergunta, hein? Meu Deus do céu, vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Com o riso, a minha experiência com o humor. Então, começou lá atrás, quando a gente criou a página Espiritismo da Depressão. Então, foi em 2015 ou 2014, não sei exatamente. Mas, como que surgiu isso? Eu e uns amigos de mocidade ali, né, da galera, da juventude, a gente cuidava da comunicação da nossa regional ali, né? E aí era uma página de Facebook, a gente ia colocar os comunicados e tal. E aí eu e meus amigos muito engraçadinhos ali, né? A gente falou, ai, gente, vamos colocar uns memes na página, né? Pra dar uma agitada na galera, colocar uns GIFs, uns videozinhos engraçados. Aí a coordenação, né, falou, não, isso daqui é pra colocar o recado. E era pra galera, era pra juventude, né? A gente queria ali descontrair, seguir esse movimento aí da internet, da galera usando meme, da galera usando porque é uma ferramenta de comunicação hoje, né? Sim. O meme traz uma mensagem, né? O meme comunica, o meme tem um papel, né? O meme, o emoji, a GIF, até o TikTok hoje, que a gente tá pegando aí, né? Tem muita gente fazendo também, muito TikTok espíritas hoje. Inclusive o seu, sensacional, sigam lá. E aí, num ato de revolta, a gente falou assim, então a gente vai criar a nossa página. E aí surgiu o Espiritismo da Depressão. E aí a gente colocava uns memes lá, né? Então a gente fazia meme com o Chico, meme com o tio Divo. Mas assim, gente, você falou aí dessa linha, né? Qual é o limite aí desse humor, né? E a gente, claro, né? A gente, antes de postar, colocava ali no grupo e tal. E aí, o que vocês acham? Ah, não, troca essa palavra, essa imagem e tal. De uma maneira que a gente não ferisse ninguém, né? De forma nenhuma, nunca foi a intenção. E, pelo contrário, né? A gente foi vendo um movimento de que as pessoas estavam se identificando com aquilo. Se identificando com aquela mensagem. E até aproximando essas figuras que às vezes estavam lá tão longe, tão intocáveis, às vezes que a gente coloca num pedestal ali, intocável, e tipo, mostrando aqui, ó, é gente como a gente, sabe? Então isso foi muito poderoso. Claro que tinha os haters lá, sempre tem os haters, né? Sempre vai ter a galera que, tipo, não pode brincar com o espiritismo é coisa séria, né? E a gente já tinha até uma resposta ali, tipo, já meio Ctrl+C, Ctrl+V pra colocar pra galera, porque no começo, assim, a gente não tinha muito, assim, uma página que só postava os memezinhos, né?
Só que a gente sempre teve essa preocupação. Vai ter o meme, mas vai ter uma reflexão por trás ali. E aí a gente foi percebendo justamente esse movimento. Que às vezes a gente vai ter uns haters, claro, mas a maioria das mensagens, assim, a maioria esmagadora de mensagens eram algo do tipo: ah, olha, meu dia não tava legal, dei uma passada aqui na página. A Siri quer participar aqui. Ai, dei uma passada na página e tal. E, nossa, melhorou meu dia, obrigada por isso. Né? E a gente recebia esses feedbacks, assim, acolhedores e tal. E a gente foi percebendo que um dia a gente fez uma reunião, a gente falou assim, cara, qual que é o nosso objetivo? Aí a gente pegou assim, lá numa chuva de ideias, lá falando, cada um colocando ali a sua opinião, a galera que ajudava na página, até que a gente chegou numa frase: é tirar o pó do espiritismo. A gente chegou nesse... Porque, cara... Leopoldo Machado nesse momento está vibrando! Gente, tirar o pó, porque a gente precisa... assim, não é que, tipo, tudo a gente tem que colocar humor. Não, o humor, ele vai caber em alguns momentos e outros não, né? No meio da sessão mediúnica lá, não, né, gente? Mas, quando a gente tá falando com pessoas, o humor é uma ferramenta de conexão. Essa ferramenta que vai causar essa identificação, né? E o meme, o que causa o riso do meme, né? O que causa o riso quando você tá rolando lá na sua rede social, você vê um negocinho engraçado? Você se vê naquela cena, você dá risada de você mesmo, né? Então, isso que é o mais legal, a parte mais legal do humor. E claro, a gente tem que ter a Mel aqui passando. Gatinho. Olá, Mel. Eu falei que ela é minha alegria, né, meu bebê? Ela veio aqui. Então, eu acredito muito nisso. A gente ter essa consciência de que o humor é essa ferramenta. Ferramenta pra quê? Pra gente acessar as pessoas. Através de uma palestra séria, a gente não ia conseguir acessar um coração ali, entendeu? Então, o humor cabe nesse momento. E eu o tempo todo, sempre que eu consigo, eu uso dessa ferramenta. Justamente por isso. Porque a gente cria conexão. A gente mostra que, sabe, a gente pode rir da gente, a gente pode rir das situações, a gente pode levar a vida numa boa. E enfim, né? Eu acho que o humor é essa ferramenta. Claro, tendo todos esses cuidados aí, né? Maravilha, maravilha. Vamos aprender então com a Carol, pessoal. Olha só que dica maneira, né? Uma piada para ser boa, ela tem que fazer os dois lados rirem, né? Se só tá rindo um lado, aí é humilhação, né? A bullying, o que você quiser caracterizar, né? Vamos utilizar essa piada para todo mundo se divertir. Gabi, os estudiosos das emoções que a gente tem acessado para fazer o podcast, né? A gente tem acessado muitos livros espíritas e também neurocientistas. E o que a gente tem acessado mais é o Paul Ekman, que escreve um Atlas das Emoções, que disponibiliza gratuitamente na internet para a gente saber ali onde é que a alegria ativa o nosso corpo, né? Onde é que a tristeza ativa. Muito bacana, a gente está sempre indicando nesses podcasts. Ele começou a mapear a alegria e ele percebeu que a paz e o orgulho, olha que interessante, a paz e o orgulho, eles são filhos diretos da alegria. O que muitas vezes parece muito louco, né? Afinal, paz e orgulho são tão opostos, né? Mas aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 11, e observamos que a paz é uma alegria depurada, espiritual, e o orgulho, junto ao egoísmo, é uma emoção material, seria uma alegria que satisfaria o nosso corpo, né? E também o nosso ego. O egoísmo ele é classificado como um mal da humanidade, né? É discutido meticulosamente na Revista Espírita de julho de 1869, né? Quando é descrito para nós ali, né, como o orgulho como um filho direto do egoísmo e todas as artimanhas do orgulho. Como o Espiritismo tem te auxiliado, Gabi, a lidar com essa alegria carnal
e com a alegria espiritual. E de que maneira você tem percebido como essas alegrias se refletem nas suas redes sociais e nas pessoas ao seu redor? Muito maravilhosa essas colocações, e todas elas vão trazer para a gente muito material para discussão, né? Então, hoje já tem muitos estudos falando da alegria, né? Do processo de estar alegre para recuperação de doenças, por exemplo, né? Para recuperação como forma também de tratamento. Então, os palhaços que vão nos hospitais, eles não estão indo lá apenas fazer um trabalho voluntário, né? Já tem estudos científicos comprovando a potência que é a alegria, né? Para diversos casos. E quando a gente vai falar, então, dessa linha tão tênue, né, que vai ter da alegria carnal e da alegria espiritual, a gente tem que se lembrar do equilíbrio, né, dessa busca pelo equilíbrio. Leandro Carnal, ele traz isso em várias palestras dele, em várias falas dele, em que ele diz sobre esse estado de satisfação, né, do prazer que é a alegria, ele é momentâneo. Então, ele não vai ser algo que vai se perdurar, mas ele fala sobre o equilíbrio. E acho legal a gente trazer aqui. Então, a alegria não vai estar, talvez, na pessoa que tem a sua sexualidade desacerbada, ou também não vai estar naquele da castidade, e sim do equilíbrio, porque o nosso nível espiritual de evolução é assim que a gente vai buscar realmente essa alegria, dentro do equilíbrio. Então, quando a gente começa a refletir dessa forma, talvez a gente comece a levar em consideração essas alegrias nos detalhes, né, dos pequenos detalhes, e vai começar, então, a achar que estamos alegres ao sentir o cheiro do café fresquinho, ao receber a ligação da nossa mãe, de sentir o cheiro da nossa mãe. Então, quando a gente fala do equilíbrio, eu acho que a gente vai começar a falar dessa relação, né, da alegria carnal e espiritual. E é legal a gente falar, né, sobre as redes sociais nesse momento, porque a gente vai receber aí uma enxurrada de informação o tempo inteiro, talvez de uma alegria superficial, né? Uma alegria ali muito que não se aprofunda. E então essa tem que ser o nosso momento de reflexão para realmente tomar cuidado. Então, eu, assim, né, aí falando particularmente o que eu fiz com as minhas redes sociais. Primeiro que eu comecei a usar poucos aplicativos, e os quais eu busco seguir pessoas, consumir conteúdos que vão agregar para mim, né? Sentir que dessa forma eu poderia ter uma melhora aí no que chegava para mim do que eu consumia das redes sociais. E aí também é uma reflexão que a gente pode ter do que a gente está passando nas nossas redes sociais, né? O nosso papel enquanto... Eu, por exemplo, não tenho tanto de seguidores que a Carol tem, não é? Mas as pessoas que me seguem, elas merecem receber um conteúdo em que elas possam ter um pouco de alegria, tirar um pouco do que a gente está acostumado a receber de uma forma geral. Então, a gente ter esse equilíbrio entre as coisas, entre as nossas ações, entre o que a gente recebe e o que a gente faz, eu acredito que vai ser aí que a gente vai conseguir ter essa alegria carnal e espiritual juntas e de maneira satisfatória para nós. Sensacional. Enquanto você está falando, Gabi, eu fiquei pensando aqui
que historicamente, assim, até o século XIX, mais ou menos, a gente lutava para ter privacidade, né? Todo mundo na mesma vila se conhecia, enfim, a gente queria ter privacidade. E aí, no século XX, né, essa explosão das redes sociais, assim, cada vez mais procurando nos conectar, nos manter em rede, né? Muitas pessoas, muitos sociólogos, inclusive, dizem que a maior descoberta do homem, depois da sua capacidade de imaginação, é a capacidade de se conectar. Olha só, através da internet, que maravilha pensar nisso, né? Que nós somos filhos diretos dessa conexão. E eu fiquei pensando, cara, por exemplo, o Orkut, né? A gente é, da época de Orkut. Vai revelar aí a gente aí, cara. O Orkut, cara, é um cara turco chamado Orkut Buyokatan, que ele queria provar para os amigos dele que a distância entre ele e o presidente dos Estados Unidos eram 6 pessoas. E o cara provou. Olha que maneiro, né? E aí vem o Mark Zuckerberg e explode o Orkut quando ele fala assim, cara, cada um de nós merece ter a nossa face exposta. E a gente começou a amar isso, amar ter a nossa vida exposta. E aí a gente chegou no momento em que a gente não tem mais construído redes, mas tem construído teias. A gente muitas vezes está prisioneiro das redes sociais. Por isso que eu também queria, Carol, que você falasse um pouquinho sobre essa pergunta, né? Onde a alegria na sua rede social, assim? Qual o limite que você dá, assim, da sua vida privada e da sua vida pública? Porque a Carol é uma pessoa pública, é uma divulgadora da doutrina espírita, assim. Como é que você percebe isso na sua rede? Uau! É uma boa pergunta. Cara, eu dentro das minhas redes sociais, assim, tipo, pessoal, se você for ver, eu posto, assim, uma foto a cada 3 meses, tá ligado? É muito doido isso. Mas dentro do Meninas Espíritas, o foco é muito a gente levar esse conteúdo, né? E o objetivo sempre foi a gente levar esse conteúdo, só que empacotar ele de uma forma diferente. E por que empacotar ele dessa forma diferente, né? Claro que dentro dos meus perfis do Meninas Espíritas, eu sou a Carol, né? Como em qualquer outro lugar. Então, eu até brinco assim, né? Às vezes a galera fala assim, nossa, não acredito que você me respondeu. Nossa, gente, eu sou uma pessoa normal, assim. A única diferença é que eu gravo uns vídeos por aí e é isso, entendeu? E aí, o grande objetivo de empacotar essa mensagem tem algo que fala muito com o meu coração. É o movimento jovem. Pra mim, antes de eu ser Carol Meninas Espíritas, eu já era Carol, trabalhadora de mocidade, que ia lá pro encontro, ficava 4 dias do carnaval lá, deitada no colchonete de ar lá com a galera. Vocês devem saber o que é isso. Sabemos. Tomando banho de canequinha, porque acabava a água da escola. Aqui no Rio é a boa como erge. E cara, então... E cara, por que a gente faz isso, velho? Porque a gente acredita, a gente acredita nessa mensagem. Poxa, a gente jovem lá, pensa lá, jovem, a gente podia estar em qualquer lugar no carnaval, numa viagem, sei lá, velho, podia estar fazendo tanta coisa, no bloquinho, que seja, não sei. Mas não, a gente tava lá na escola, né, passando os perrengues da vida, porque a gente acreditava nessa mensagem, né? E aí a gente começou a perceber, quando eu conheci a Ana, o Júlio, né, que a gente se conheceu muito nessa proposta de levar o espiritismo pro jovem. A gente tava sentindo essa falta. A gente falou assim, cara, se a gente não começar a levar essa mensagem aqui, né, empacotadinha, é a mesma, assim, a gente
Tenta ser o máximo dê o máximo de fidelidade possível ali. Tem muita gente que fala, ai, tem que tomar cuidado pra não distorcer a mensagem do real sentido e tal. E não, cara, a mensagem é uma, velho. A mensagem é: somos espíritos imortais criados para a felicidade. Essa é a mensagem, velho. Entendeu? Então, assim, mais alegria do que isso, mais felicidade do que isso, é uma mensagem feliz, é uma mensagem alegre. E a gente tava passando essa mensagem como? Pô, vamos, não ia chamar o jovem. Adoro essa música, tá, gente? Só puxei aqui puxei aqui uma Entendeu? melódica que com certeza meu amigo luz. Thiago Brito nesse momento está falando assim. Isso. Aí. E aí, cara, se a gente acredita nessa mensagem, se essa mensagem fez sentido pra gente, pro nosso coração, né? E, cara, eu posso dizer, a mocidade mudou a minha vida, mudou quem eu sou. Assim, completamente. E não porque, a gente é especial. Não, a gente escolheu esse caminho, é uma escolha. E, cara, isso fica muito claro quando a gente tá fora, a gente tá em outras rodas de conversa, com o nível, assim, tipo, de papo, de aprofundamento que a gente consegue ter ali, que eu tenho com os meus amigos que são de mocidade, que às vezes cresceram comigo, até mesmo que eu conheci no movimento. Cara, é diferente. A gente se aprofunda. E, cara, a gente tava percebendo que se a gente não levasse isso pra fora de uma outra maneira, empacotando de um outro modo, isso ia morrer uma hora. Cara, então, assim, é uma responsabilidade que a gente tem. Não é minha, não, da Carol, não é do Júlio, da Ana só, mas é uma responsabilidade que a gente tem como movimento jovem espírita. Cara, a gente levar essa mensagem para mais corações. Não é questão que não tem jovem na casa espírita, né? Todo mundo fica, não tem jovem, não tem jovem, não tem jovem. Por que será que... A gente tem que fazer a pergunta, não tem. E ficar lá se lamentando. A gente tem que se questionar. Por que não tem? O que está acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo aqui que... Cara, faz 1 ano que não aparece um jovem aqui. Porque esse jovem, ele existe. Se a gente for juntar todos os canais aí que a gente tem, toda essa galera que escuta aqui, ó, o Lente Espírita, mais a galera do Meninas Espíritas, Amigos da Luz, do Spiritcast, do Coaching Espírita, de toda essa galera boa aí que tá fazendo conteúdo, cara, tem jovem pra dedéu. E cadê essa galera, né? E por que será que essa galera tá buscando esse espaço online também? Porque, cara, a gente tem visto que o jovem não tava tendo esse espaço dentro da casa espírita pra ser quem ele é. Não adianta a gente querer uma casa espírita, falar assim, tem que falar baixo, falar pro jovem falar baixo. Gente, no alto ali dos hormônios da puberdade, falar com uma turminha de 14, 15, 14 anos, falar baixo, gente, desculpa, a gente não vai ter. Não pode tocar o violão aqui. Gente, o espírito de luz vai sair correndo ali. Vai se assustar. Não, eu só escuto Bach, só escuto Mozart, vou embora daqui. Entendeu? Então... Teve uma Comerge que eu participei. Olha isso, né? A gente tá falando de alegria, mas tem tudo a ver. Teve uma Comerge que a gente participou que falaram que veio uma mensagem de Bezerra de Menezes dizendo que não poderia ter bateria na Comerge. Coitado do tio Bezerra. Gente finíssima. Coitado de Bezerra. E detalhe, e o princípio do estudo, né? Você vai julgar o efeito ou a causa que mexe no instrumento, né? Então, assim, mas você vê que também existe esse movimento de não saber lidar com a nossa emoção alegria. Não entender que essa emoção, ela pode ser, que ela é genuína, que ela essa ideia, né, de bom e ruim, né? E isso me lembra um dos maiores questionadores e estimuladores da juventude cristã, que é Paulo de Tarso.
ao propor, por exemplo, que sejamos cartas vivas do Evangelho, como o Carol falou, né? Paulo de Tarso, inclusive, é quem mais pronuncia a palavra alegria nos textos evangélicos e entende a alegria como sinônimo de amor. Olha isso! As duas palavras, inclusive, têm a mesma raiz etimológica, desejar o bem. E Jesus era muito bem-humorado, galera. Ele era festivo. Olha as bodas de Caná para começar a abrir a porta. Vamos abrir a porta aqui com a festa, gente. Gostava de estar entre os amigos, entre quem visava o bem, entre quem desejava o bem. Cara, Francisco de Assis é outro que sempre nos convida a viver a perfeita alegria, aquela busca do perfeito que a gente pode dar, da alegria de brincar com os bichos, de cantar para os pássaros. Kardec conduziu incansavelmente a codificação cheio de alegria. E Chico Xavier, gente, bem-humorado a vida inteira. As piadas do Chico, gente, as piadas do Chico, até Emmanuel. E a gente fala que Emmanuel é rançoso, que Emmanuel é duro, mas ele é cheio de humor, falou para Chico morrer com alegria, morrer com educação, quer dizer, né, aquele episódio do avião, então morra com educação. Então são inúmeros exemplos, assim, inúmeros exemplos que nos levam a concluir que tudo depende da nossa condução, dessa emoção, alegria, que tanto desejamos, mas que muito desconhecemos. Por isso essa castação, né, coletiva e talvez esse não saber lidar. Eu não sei lidar com a minha alegria, logo eu vou julgar o outro ou castar o outro por conta disso. Então, eu gostaria de perguntar a vocês duas quais são as estratégias que vocês têm utilizado para, enquanto jovem espírita e pessoas influentes dentro do movimento espírita, estimularem a juventude a viver essa alegria cristã. É uma loucura, né, a gente pensar em estimular a juventude a viver com alegria cristã, né? Porque a gente vai esbarrar com a vontade dele também querer viver assim. Então, muitas das vezes, a gente também nada um pouco aí contra a corrente, a gente tem que buscar uma força para se manter motivado, porque tem o outro lado, né? Mas o que é interessante a gente pensar? Que quando a gente estimula com o nosso próprio exemplo, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, enquanto a Carol foi comentando, né, sobre essa questão de tirar o pó, né, do espiritismo, e vocês também foram falando aí dos encontros, né, me veio na memória vários momentos, assim. Aqui no Vale, a gente tem o nosso encontro da Comevalp, que é realizado no feriado do Carnaval, né? E, incrivelmente, não falha um ano, num determinado dia, num determinado momento do evento chove. E é o melhor momento do evento, porque é exatamente no momento livre, e aí fica todo mundo assim olhando, né? Um para o outro, e sempre quem já está acostumado com esse momento dá o primeiro passo e vai tomar chuva. Nossa, e é uma coisa que toma assim o evento, né? Então, 150, 200 jovens tomando chuva no calor do carnaval, né? E a gente ali, e quando a gente então mostra a nossa alegria para as outras pessoas que estão ali, a gente consegue mostrar que, dá para ter essa alegria cristã, né, que as pessoas falam. É legal ser cristão, né? É legal você acreditar num mundo melhor. Então, quando a gente mostra com o nosso exemplo, ele fica um pouco mais fácil. Um outro momento que me veio na mente foi quando eu e mais alguns amigos decidimos montar um grupo de música espírita, né? E aqui no estado de São Paulo, a gente tem umas bandas muito boas, como Cartas de Bordeaux, né? O Projeto Carrossel, enfim, todos amigos, né? Inclusive o Giga do Cartas de Bordeaux está participando do nosso disco que a gente está gravando. Que e, legal. Enfim, tivemos a brilhante ideia, vejam só, de colocar rap no nosso grupo. Por quê? Porque a gente quis, não é mesmo?
A gente decidiu que ia ser legal e a gente colocou aí um cara fazendo rap com a gente. E foi assim, num primeiro momento, né? Tipo, legal, né? Quando a gente toca no movimento jovem, beleza, né? Não tem problema nenhum. Agora fomos convidados para uma palestra lá no centro tradicional do interior. E aí a gente foi, assim, apreensivos, né? Tentando arrumar o repertório para deixar uma coisa ali, mas... E foi nesse dia que a gente pegou e falou assim, poxa, mas é a nossa música tem rap, né? Vamos tocar. E tinha um jovem nessa palestra, um. O resto eram todos acima de 80 anos, mais ou menos. E foi um desafio a gente pegar o violão e começar a tocar. Mas tinha um jovem. Gente, esse um jovem, ele se sentiu tão contemplado com aquilo que estava acontecendo, que ele voltou, né, para a mocidade dele, disse o que tinha acontecido, e aí a gente foi convidado de novo pelo mesmo centro, não só porque esse jovem pediu e fez todo o movimento para os outros jovens pedirem também para a gente voltar, mas porque os próprios outros participantes ali gostaram. Então, quando a gente dá esse exemplo, a gente acaba estimulando a juventude, porque todo mundo quer um mundo melhor, né? Todo mundo quer. E quando a gente mostra que dá para ter um mundo melhor, de uma forma divertida, de uma forma leve, de uma forma alegre, né? Que o espiritismo é leve, que o espiritismo ele é alegre, que é legal ser espírita, não é essa coisa que tem que sentar e não pode conversar ali entre si enquanto a palestra não começa, né? Ou até mesmo chegar na palestra e tá aquele disco que toca no centro há 50 anos, de uma musiquinha instrumental, que você fica até duro, né? Você mal respira de medo de fazer barulho, e a gente vai com os exemplos mostrando o quão divertido é, né, esse movimento cristão, esse movimento jovem, e acho que aí a gente consegue influenciar não só a juventude, mas também trazer essa leveza do jovem para as pessoas que já estão aí mais adultas, vamos dizer assim, né? Essa leveza, essa alegria. Então, com certeza, com o exemplo é muito mais fácil. Eu tava lembrando aqui, quando a Gabi falou, eu vou ter que expor o meu irmão aqui, não vai ter jeito aqui, mas eu vou ter que contar um podre, não podre, mas é uma coisa que eu e meu irmão passamos, o Caio, a Rosália conhece ele, e quando, assim, eu falo pra todo mundo, que vocês já escutaram aqui no Lente Espírita, que eu fui espírito... Eu sou espírita, tá, gente? Eu fui filho de espírita até os 17, a partir dos 23 eu voltei a ser espírita, né? E quando eu voltei, o pessoal me chamou para dar palestra e tal, e era exatamente isso que vinha muito dentro da minha cabeça, né? Eu já ia contar esse caso aqui num outro momento, aproveita eu conto agora, né? Primeira coisa que eu lembro, e não ia contar isso agora, mas resolvi contar, então tá bom. Cabeça de hiperativo dá essas coisas na mente. Eu lembro que quando eu entrei pra minha casa, eu falei assim, gente, tinha muita coisa aqui e ficou tudo morto. Eu lembro que tinha teatro na época da minha mocidade, tinha pessoas cantando, tinha um monte de coisa. E aí eu falei assim, cara, tem uma casa espírita aqui do lado que tá acontecendo isso. Eu acho que eu vou pra essa casa espírita. E me baixa um espírito, gente, essas pessoas aparecem na hora que não pode pra comunicar e falar coisa que não deve na cara da gente, né? Pra dar aquela esfregada de pano de chão, aquela lava-roupa. Aí eu lembro que o espírito chegou assim e falou assim, se você quer o mundo sonhado, por que você não participa da construção desse sonho? Cara, né? Receba! Me rasgou o coração. Exato, rapaz, olha, e assim, aquilo caiu como uma ficha, porque parecia que era assim, eu só precisava de um estímulo pra uma coisa pra voar em cima. E a primeira coisa que eu voei em cima foi o teatro, porque tinha acabado de brotar ali um convite pra teatro ali na parada ali e tal. E aí, eu vou expor meu irmão nesse momento, eu era chamado pra fazer palestras, numa dessas palestras o meu irmão foi transformado. Ele foi vestido com a peruca loura,
Imagina Caio, Rosália, um batonzão vermelho. Eu acho que eu vou botar essa foto de Caio no Lente Espírita só pra mostrar pra galera. Botou assim, ó, todo transformado. E aí a gente fez, isso entrou exatamente num centro espírita como esse que a Gabi falou. Um jovem e o resto da galera ali na base do Munhá. Rapaz, eu sei que foi exatamente esse constrangimento, mas ao mesmo tempo ali aquela tentativa de... Cara, pode ser diferente como que a gente vai construir isso, né? Eu só queria contar essa historinha aí. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Caio, me perdoe. Nem dá pra imaginar, porque o Caio é todo tímido, né? Nem dá pra imaginar Caio fazendo isso. Tudo em nome da doutrina espírita, né? Da alegria cristã. Maravilhoso. Cara, sabe o que a Carol tava falando um pouquinho antes, assim, sobre maneiras, né, de contagiar a juventude? E eu fiquei lembrando, quando a gente começou com um trabalho musical, porque o grupo que atua, cara, é um grupo que utiliza diversas formas artísticas, é uma trupe, surgiu ao mesmo tempo que o Teatro Mágico. Muita gente acha que, enfim, copiou o Teatro Mágico, mas eu acho que a inspiração estava no ar aí, né? E muita percussão. Eram 3 percussionistas no grupo, além do baterista. E aí a gente, uma vez, na nossa casa espírita, por isso que eu fico pensando, cara, quando eu saí da casa espírita e fui pro movimento, falei, opa, calma aí, tem alguma coisa que não tá encaixando. Opa, o que tá acontecendo, né? Porque sempre foi uma casa espírita que explicava muito sobre tudo, né? E Deolindo Amorim, cara, que é um dos maiores estudiosos que a gente tem da doutrina espírita, ele falou uma frase que a gente estudou durante um tempo na mocidade, só a frase dele, que ele dizia que o espiritismo, ele não é a doutrina do não, é a doutrina da conscientização do sim. Então você não é proibido de fazer nada, né? Você precisa trabalhar todas as questões planetárias com consciência, com responsabilidade. Então repara, não entrava na cabeça da juventude, na minha época, assim, sem informação, sem rede social, para, enfim, você acessar de tudo quanto é jeito e contestar o teu evangelizador lá, a partir de uma palestra que você viu, de um livro que você leu, né? Então, não entrava, por exemplo, no nosso centro, coisas que eram muito destinadas à juventude espírita, como, por exemplo, vivência da sexualidade, você tem que sublimar. Cara, não passava. Não pode usar a percussão, porque a percussão está mais próxima das sensações umbralinas. E aí, a nossa casa espírita explicava pra gente, por exemplo, como que a espiritualidade trabalhava com a questão dos fios, das conexões, dos sons na espiritualidade para preparar a mocidade para trabalhar com música na evangelização, cara. Sensacional, sabe? Era um olhar espiritualizado sobre questões que a gente estava vivenciando. Sensacional. E aí, quando a gente foi no encontro, enfim, viu que tinha uma série de coisas assim que muravam, né, a juventude. E aí uma das pessoas perguntou, né, falou sobre a questão da percussão e tal. E aí eu falei, gente, mas como assim, né? Como que os espíritas questionam percussão, né? Como é que o espiritismo moderno surgiu com as irmãs Fox, cara? Percussão pura. Raps. Né? Raps. Mas como? Toma! Como? E aí, né, cara? E aí as pessoas ficavam olhando pra gente, assim, primeiro achando que era um deboche, depois tendo que constatar que era uma realidade, né? Que não é uma doutrina proibitiva. Para tudo há explicação. Então, sensacional. Quando eu vi meninas espíritas na primeira vez, eu falei, gente, genial. Genial. Que sacada maneira. Que sacada maneira. Quando eu li coaching espírita, eu acho que eu até falei para tu, né, Gabriel? Eu falei, ué, como assim, né? E aí, outro dia eu estava lendo na página de um congresso espírita de Niterói, né, congresso jovem, e eles falando, né, que a pergunta que eles fizeram, e aí a página Coach Espírita respondeu, todo mundo se pergunta, inclusive eu, né, por que colocou esse nome, né? Então é a sacada genial de você colocar um nome e as pessoas vão lá e acessam, né, e descobrem um trabalho maravilhoso, né? Era muito isso que Paulo de Tarso, que você citou, fazia, né?
Paulo de Tarso é o cara que mais escreve sobre a alegria dentro do cristianismo. E um dos textos mais bonitos dele sobre a alegria, ele estava preso, que foi um texto dele aos Filipenses. E aí o que a gente pode aprender com esse texto, né? Que a prisão era uma prisão corporal, que a alegria dele dava uma liberdade para ele. Olha que maravilhoso, né? Que a alegria nos liberte, né? E foi isso que o programa, né? Esse bate-papo da gente me estimulou, espero que tenha estimulado a todos vocês a pensar na alegria como uma liberdade, né? A alegria, ela não pode ser prisioneira, ela tem que ser uma coisa contagiante, que a gente observe mais alegria dentro da gente, né? Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Gabi, foi uma alegria muito grande. Esse momento a gente abre assim para vocês falarem dicas de livros, filmes, páginas, músicas sobre alegria e as palavras finais de vocês, né? Eu vou deixar minhas 2 dicas. É um livro do Richard Simonetti, Um Jeito de Ser Feliz. É apaixonante. Vamos ler, que é maravilhoso. E um documentário que tem no Netflix chamado Happy, né? Que trabalha diversas formas de alegria, que também vale muito a pena a gente acessar. Gabi. Bom, gente, nesse processo, né, de viver aí, nem sempre a gente está alegre, né? E eu queria deixar aqui uma dica de leitura. Na verdade, são 2 livros de uma médica chamada Ana Cláudia Quintana. E ela é uma geriatra, né, paliativista. Ela trabalha, então, aí com a morte diretamente. E eu a conheci num momento que não estava alegre, foi um momento em que eu perdi uma paciente. Eu já tinha perdido algumas pacientes, né? Alguns pacientes, mas nunca na minha mão, né? Eu vendo comigo ali. E foi um processo bem difícil quando ela faleceu, porque eu tentei colocar o oxigênio, não deu tempo e ela veio a óbito, né? E isso eu quis largar a profissão, né? Quis deixar de trabalhar com a área da saúde e eu precisei ressignificar. E aí eu conheci a doutora, o livro, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês como sugestão é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E aí você pode estar ouvindo isso e dizer, meu Deus, mas você está indicando um livro, né, que vai falar sobre morte? E sim, porque quando a gente fala sobre morte, a gente fala sobre vida, como a gente está vivendo. E ela nos convida com esse livro a olhar as coisas de um modo diferente. Ela convida a gente a olhar para as coisas simples, para os detalhes, e para a gente começar a valorizar certas coisas, e com certeza isso traz a felicidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto fala e que a gente tanto busca nessa vida, né? O segundo livro dela, na verdade é o terceiro livro dela, chama Histórias Lindas de Morrer, em que ela traz histórias de pacientes dela, em que é inspirador a gente ver como tudo acontece e nos inspirar, treinar realmente o nosso olhar para a gente começar a ver a beleza da alegria nas coisas simples e que isso torne uma coisa da nossa rotina, do nosso dia a dia, cada vez mais forte mesmo, né? Uma coisa que a gente não precise forçar tanto para ver, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui. Fecho com uma frase que cada vez mais tem me feito sentido e cada vez mais eu tenho tentado, né, trazer para a minha vida, que está no livro Reforma Íntima Sem Martírio, né, da irmã Dufaux, que é viver o momento é viver a realidade. Então, que a gente possa cada dia mais viver o hoje, o agora, sempre com um olhar de alegria, esperança de um futuro melhor. Muito obrigada a todos. Eu agora? Vamos lá. Bom, ai gente, são tantas indicações que a gente quer fazer, mas ó, todo esse papo maravilhoso que a gente teve, tô muito feliz, inclusive, da gente ter conversado sobre isso.
me lembrou de uma frase que tá num livro de Herculano Pires, que o título é Centro Espírita, ou Centro Espírita. E a frase é: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Eu acho essa, assim, cara, ele pega o microfone assim, ó, e joga assim, ele falou e jogou o microfone assim, ó, no chão, sabe? Tipo, turn down for what? Tipo isso, cara, porque realmente a gente não tem... Se sendo filmado, né? Aparecer aqueles óculos assim, né? Turn down for what? Exatamente. Cara, essa frase eu acho que resume o que a gente falou aqui. E isso cabe tanto para os nossos centros espíritas, tanto para o nosso movimento. A gente não tem noção da riqueza, do tesouro que a gente tem aqui e de como a gente pode explorar isso, né, dessa maneira rica, dessa maneira que a gente possa criar realmente esse movimento, que seja esse movimento aí tão importante, cultural e espiritual para o nosso planeta, né? Então, me veio muito essa frase de Herculano durante todo esse podcast. E eu vou deixar uma dica versus convite, versus invite, versus merchandising, que é a galera, a gente falou tanto de arte, né, durante esse episódio, né, e do quanto que a arte tem esse papel, né, a música, a percussão, a galera fazer um teatro e tudo mais, do quanto que às vezes a arte tem esse papel de trazer essa leveza, de trazer essa alegria, essa coisa gostosa e ao mesmo tempo carregar uma mensagem poderosa ali que mexe com o nosso coração. Que, ó, a gente tá fazendo um estudo do livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Então, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, tô lá no Meninas Espíritas, a gente já tá no 8º episódio desse estudo. E tem sido, assim, muito bacana. E a gente tem começado as manhãs aí com muita alegria, com muito bom humor, com muita arte e muito espiritismo. Então, fica a dica /merchan aqui. Sensacional. Valeu, Carol. Muito maneiro. Então, galera, primeiro eu tenho que agradecer, né? Que coisa, que papo gostoso desta quarta-feira à noite. Estamos aqui gravando num momento especial. Normalmente a gente grava o Lente aos domingos. Estamos numa quarta-feira à noite aqui gravando. E eu quero deixar, antes de falar minhas palavras finais, eu quero deixar como dica aqui uma coisa que vocês vão escutar para se divertir e se aproximar do espiritismo, que são os nossos amigos do Spiritcast. Para você escutar aquela galera ali enlouquecida no início tudo da fala, louco, escutar tudo louco. O Henrico, mais um Spiritcast, quem ouve, tudo enlouquecido. Eu e Rosália tivemos a oportunidade de participar com aqueles bandos de loucos ali, bando de loucos do bem, foi maravilhoso. A gente gravou um Spiritcast com eles, foi muito legal. E é muito divertido, é muito legal e os papos são muito cabeça ao mesmo tempo. Então, se você sente falta desse papo de movimento espírita, movimento jovem, que se aproxima daquele que você tem a liberdade de falar, escutar e trocar altas ideias, siga lá, galera, no Spiritcast. E sobre uma questão que eu lembrei aqui que eu queria falar, né? Vou citar o meu neuropedagogo favorito, que é papai. Papai ele sempre fala uma coisa que, assim, meu filho, o aprendizado é neuroquímico. Se não tem prazer associado, não tem aprendizado. E aí, sobre tudo que a gente conversou aqui, galera do movimento espírita, se o aprendizado é neuroquímico e precisa ter prazer associado, tanto o corpo quanto o espírito, eles precisam vivenciar um prazer para poder aprender. Esse prazer ele precisa ser significativo. Eu tenho vivenciado isso especialmente aqui em casa. A gente descobriu, tem
eu e minha esposa, a gente tá percebendo que as músicas que a minha filha mais gosta são as músicas que ela aprendeu a gostar quando a gente brincava com ela. Quando os três começavam a dançar pela casa, ou quando a gente começava... Cara, minha filha escuta o Que Beleza do Tim Maia, a música que ela mais gosta. E a gente diz, a casa toda passa. Que beleza. Porque a gente começa a brincar com a música e é muito legal. E aí eu queria deixar isso para a gente poder pensar em como ressignificar essa transformação das relações dentro do movimento espírita que a Carol falou, trazendo aí a mensagem do Herculano Pires, para a gente participar dessa revolução frenética aí. E aí, pessoal, quanto mais cedo a gente conseguir identificar a nossa emoção e como temos conduzido ela, mais vamos aprender a lidar conosco. A expressar essa nossa emoção e a criar estratégias para atuar nela. Bora junto nessa. É um convite genuíno do Lente Espírita para vocês, da gente buscar essa alegria essencial que nos eleva. Bora nessa caminhada frenética, together, eu, você, mais eu e a galera todas juntas. Tamo junto. Demorou. Até o próximo Lente Espírita, galera. Beijo no coração.